Abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, verso 25. Se você não trouxe Bíblia, vai colocar aqui no telão. 1 Coríntios 12, 25. Esse som está ótimo. Aí, Luciano, muito bem. Era para você ficar sentado aqui, Luciano, pertinho. Pode puxar uma cadeira aqui, ó. Senta do lado da Luciana, não tem problema não. Pode sentar aqui perto da tua esposa, vai ficar aqui pertinho de mim. Eles não deixaram eu trabalhar, você também está no sal comigo. Fica aí, pronto. Luciano é um irmão do coração. Então, essa palavra queimou muito no meu coração nesses últimos dias a respeito de unidade. Eu quero falar hoje com você sobre o corpo de Cristo. Diga comigo, o corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, 25, a palavra de Deus diz assim: para que não haja divisão no corpo. Diga comigo, para que não haja divisão no corpo, mas que os membros tenham igual cuidado uns dos outros, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele, e se um membro é honrado, todos os membros se regozijam, se alegram com ele. Ora, vós sois corpo de Cristo. Diga comigo, vós sois corpo de Cristo, e individualmente seus membros. Diga comigo, individualmente seus membros. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiros mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de língua. Diga comigo, pôs Deus na igreja. Fecha a tua Bíblia, fecha teus olhos, nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos porque até aqui nos ajudou o Senhor. Por tudo que o Senhor fez, nós te louvamos, nós colocamos as nossas vidas diante do teu altar e te pedimos, Espírito Santo, enche este lugar com a tua presença, que tudo aquilo que não é teu seja levado embora agora, toda a pressão, toda a opressão, toda a influência maligna, e que nós tenhamos uma noite agradável na tua presença, em o nome do Senhor Jesus Cristo, amém e amém, graças a Deus, amém? Em março do ano passado, em maio do ano passado, nós estávamos fazendo um levantamento de oferta de R$6.000 em 4 parcelas de 1.500 para comprarmos um galpão de 5x10 para fazermos uma churrasqueira num terreno que nós possuíamos para começar um projeto de uma igreja. Porque nós estávamos de aluguel, e nós encerramos esse ano dentro da nossa casa, e isso que Deus fez conosco até aqui nesse ano, é só o começo do que Ele vai fazer. Em 2007, eu tive uma das piores experiências da minha vida. O meu corpo apodreceu, literalmente. Naquela época, nós éramos aproximadamente umas 50 pessoas, e foi um tempo de medo, de dúvidas, e a minha família, a Tânia, o Raniel e a Ângela sofreram junto comigo. Após uma ceia celebrada no domingo pela manhã, eu senti uma coceira no peito, lá na igreja antiga, e eu olhei e tinha uma manchinha, mas eu não dei muita importância para ela, e fomos para casa, à noite fizemos o culto. Na segunda-feira eu viajei para Cuiabá. Quando chegou na quarta-feira, eu tinha uma agenda pastoral, tinha um encontro de pastores, uma agenda pastoral da semana, estava em viagem, e eu cancelei a agenda de pregações porque parecia que eu estava com catapora. E eu resolvi voltar para Itaberaí, e nós procuramos um médico que nos encaminhou para o HDT em Goiânia. O HDT não podia nos atender, nos orientaram uma dermatologista que atendia no HDT, e ela nos atendeu muito bem, e eu perguntei para ela assim: é lepra?
ela olhou para mim e disse: se fosse lepra, era simples de resolver. E segundo ela, ela perguntou para mim: você foi na Europa? E eu não tinha ido. Naquela época eu ainda não tinha ido. Hoje, se você perguntar, eu já fui. Eu falei: nem passei perto. Ela falou: isso é um vírus que ele só dá na Europa. Era um vírus profético. O ano passado eu fui na Europa. E eu fiquei 20 dias sem andar, e a minha pele começou a escamar e soltar, e junto com o vírus veio uma alergia de medicamentos. O vidro fugiu. Do quê? O hidratante. O vidro do hidratante que passava na minha pele, ele era italiano, dava para 2 dias, custava R$60. E a Tânia passava a noite e o dia coçando a minha pele, bem suavemente, às vezes com algodão, secando o pus, cortando e furando as bolhas, e cada bolha que ela furava tinha uma outra bolha embaixo, e tinha que furar as bolhas, porque senão infeccionava mais ainda. E o Raniel não queria nem chegar perto de mim. A Ângela chegava da faculdade meia-noite, que ela estudava em São Luís, e ela via eu acordado, sentado no sofá, que eu não conseguia deitar, assistindo televisão, e ela passava por mim e dizia: está tudo bem? E eu: está tudo bem. E ela ia para o quarto dormir, e eu passava as noites acordado, e eu cheirava muito, muito mal. Na nossa linguagem popular, eu fedia mesmo. E o ataque maior foi nos pés, nas pernas, e nos pés e nos braços. Para as mulheres que entendem mais desse negócio, a Tânia disse que eu fiz um peeling no corpo inteiro. É isso mesmo o nome, meu amor? É isso mesmo. É porque eu sou meio ruim de nome, sabe? Então eu tenho que ficar confirmando. E alguém me deu uma pantufa para mim poder pisar, que eu não conseguia pisar. E fizeram camisetas para mim de manga longa, com o símbolo da igreja, porque eu só podia usar roupas folgadas. E eu me arrastava até o carro, me arrastava para o banco traseiro, e a Tânia me levava para o médico em Goiânia e trazia de volta. E foi um tempo que eu não sabia o que ia acontecer, porque não tinha respostas. Agora, em nenhum momento eu pensei em cortar os meus pés. Por mais que eles estivessem cheirando mal, apodrecendo, eu só pensava em recuperá-los. Eu queria recuperar os meus pés. Eu queria voltar a andar. E o ano passado eu encontrei um amigo que, por causa da diabetes, ele teve que amputar parte do pé dele com os dedos. E eu perguntei inocentemente para ele: o que houve, cara? Ele riu para mim e disse: eu me cansei deles. Ninguém se cansa de um membro do corpo. Ninguém decide cortar um membro do corpo. Às vezes, você quer melhorar aquilo que Deus deu, não cortar fora. Eu vejo mulher fazendo chapinha, cabelo preto pintando de amarelo, amarelo pintando de preto, azul pintando de rosa, arrumando o nariz, erguendo o bumbum, aplicando não sei o que na testa. Verdade. Homem fazendo não sei o que lá, laser, para não nascer mais pelo. Eu não vou falar não, senão depois vai complicar. A gente tem que cuidar com o que fala hoje. Há uns homens assim que a gente... vocês sabem, né? Quer melhorar o que Deus deu, né? Agora, cortar, acabar, jamais. Em Ezequiel 37:1,
Deus chama o profeta Ezequiel e leva ele até um vale que estava cheio de ossos secos, e Deus faz andar ao redor deles, e eles eram muito grandes, muito numerosos na face do vale, e estavam muito secos. E Deus então pergunta ao profeta: filho do homem, podem por acaso viver esses ossos? E parece que Ezequiel dá assim meio que uma desconversada, porque ele não acreditava muito no poder de Deus, e ele então diz para Deus assim: Senhor, tu sabes. Então Deus fala para ele: Ezequiel, profetiza sobre estes ossos, e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que eu vou fazer entrar em vós o fôlego da vida, e vivereis. E depois Deus está explicando para o profeta Ezequiel o que era aquele momento, e lá no versículo 11 diz assim: então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Queridos, a igreja do Deus vivo, ela está morrendo, a igreja do Deus vivo está secando, o corpo de Cristo, na ânsia de querer melhorá-lo, estão acabando com ele. A igreja está perdendo a identidade de igreja. A igreja do Senhor Jesus parece tudo menos igreja, e isso é uma verdade. Agora, há uma promessa de restauração da parte do Senhor, uma promessa de restauração do Israel. E Deus compara o Israel dele, a igreja dele, ao corpo. Um corpo que um dia teve vida, e agora de repente aparece como ossos secos. Diga comigo, sem vida. Quando nós olhamos para o sacrifício na cruz, o que mais sofreu foi o corpo de Cristo. Diga comigo, a igreja é o corpo de Cristo. A única ferramenta que Deus possui na terra para o cumprimento da promessa é a igreja, é o corpo de Cristo. Talvez por isso a igreja sofra tantos ataques e tamanhos abandonos. Um pé, por mais doente que esteja, não consegue por si deixar o corpo, e se sair do corpo, sem o corpo, o pé morre, acaba. Se podre no corpo, ainda há uma esperança de cura, mas fora do corpo, o seu fim é a morte. Assim funciona o corpo. O autor de Hebreus, ele faz para nós uma advertência: não abandonando a nossa congregação, como é o costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Porque se voluntariamente continuarmos no pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelo pecado. Quantas pessoas nós conhecemos que elas têm uma bela desculpa para saírem da igreja? Pés fora do corpo, nome de que vive, mas está morto. Esta semana, ela foi uma semana de muita experiência com Deus. Às vezes, aquilo para o qual para as pessoas é um elogio, a nós pode ser um tratamento de Deus. E Deus tratou comigo muito forte essa semana. Eu sou individualmente o corpo de Cristo, e coletivamente parte do corpo. Diga, individualmente eu sou o corpo de Cristo, e coletivamente parte do corpo. Agora à tarde eu estava saindo para poder fazer uma caminhada, conversar com Deus a respeito dessa palavra, e o Marco estava chegando, e
E aí eu parei para cumprimentar ele, e eu estava um pouco longe, e eu vi o filho dele chorando. Eu achei que estava chorando por causa do Marco. E a Isabelle saiu correndo, pegou ele no colo, e o vizinho gritou assim, ele está chorando. Ela falou assim: por que aconteceu, meu filho? O vizinho gritou de longe assim: ele apertou o dedo no portão. Mas o vizinho não foi lá abraçar o menino, porque o menino não é parte do corpo do vizinho, mas ele é parte daquele corpo ali. O Marco largou rapidamente o carro no meio da rua e correu junto com a Isabelle, que pegaram o filho e consolaram, porque o menino é corpo deles, faz parte. Como parte do corpo, nós precisamos compreender algumas verdades. Diga comigo: como parte do corpo, eu preciso compreender algumas verdades. Primeira verdade: a minha participação contribui para a unidade ou para a divisão do corpo? Paulo diz: para que não haja divisão. Um corpo sempre irá trabalhar com o princípio da unidade. Se um sofre, todos sofrem. Diga comigo: se um sofre, todos sofrem. Diga comigo: se um sofre, todos sofrem. Se um se alegra, todos se alegram. Fazia 2 anos que eu estava na polícia militar em Rondônia. Eu era um motorista de rádio patrulha. E o rádio chamou, era uma ocorrência, e eu saí já desesperado, porque eu dirigia igual um maluco. Para você ter uma ideia da minha forma de dirigir quando jovem, se um carro marcava 220 no velocímetro dele, eu achava que ele tinha que dar 220, então eu testava. E eu saí igual um louco, e era uma ocorrência, e naquela ocorrência o pessoal falou: olha, nós pegamos um bandido, e nós vamos levar ele para quebra, e vamos fazer ele, na linguagem militar. Na linguagem nossa, pegaram um camarada que não valia nada, e estava levando ele para o mato para matar ele. E aí fomos, aquele monte de viatura, aí entramos no local lá, eles tiraram o camarada com capuz do local e falou para mim assim: fica aí, você fica aí, não sai não, fica de vigia. E eu de vigia, e eles levaram aquele corpo com capuz, e o cara gritava e dizia: não, me solta, por favor. E eles levaram o cara, e eu ouvi 2 tiros, pá, pá. Bora. Entrou na viatura e foi todo mundo embora. Meu coração parou. Falei: que isso, Jesus? E foi embora. O cara que sentou do meu lado falou: ó, comenta nada com ninguém, é queima de arquivo. Falei: é louco, eu vou comentar com quem? Vou falar. Me chamaram para trabalhar nas operações especiais, como motorista. Fiz o treinamento, fui para operações especiais, motorista das operações especiais. BOP, sei lá o que chama hoje, não sei mais. Aquele povo que anda tudo de preto. 6 meses depois desse acontecido, estou eu no refeitório. E um rapaz das operações especiais senta na minha frente. E era um rapaz que nós nos tornamos muito amigos depois que eu entrei nas operações especiais. Mas no dia ele não estava presente naquele vavu lá. E eu guardei aquilo no meu coração, sofrendo com aquele negócio. E ele sentou e falou: e aí, tudo bem? Eu falei: tudo beleza. Ele falou: cara, eu dava tudo para ver a tua cara aquele dia. Eu falei: que dia? Ele falou: aquele dia. Eu falei: que dia? Aquele dia que levaram o camarada para queima de arquivo. Eu falei: não estou sabendo nada não, cara, o que é isso? Conversa é essa? Falou: aquele dia, cara, você estava na rádio patrulha e tal, levaram o camarada lá, o cara estava encapuzado, levaram o cara lá. Falei: cara, qual que é? Você não estava lá? Ele falou: eu era o encapuzado. Falei: cara, você está brincando comigo?
Falou: nós somos polícia, a gente não faz isso não. Nós estávamos fazendo um teste com você para ver se você era fiel ao corpo ou não. Às vezes, Deus faz um teste com a gente, para ver se nós somos fiéis ao corpo ou não. No corpo não pode haver divisão. Às vezes Deus nos leva a testes de caráter fortíssimos, e nós permitimos que influências nos tirem do corpo, promovam divisão no meio do corpo. Um dia uma pessoa pecou na igreja, aí eu chamei ela no gabinete, tratamos o assunto, e aí passou um tempo depois, no meio de uma conversa, saiu o assunto, que eu não tinha falado para ninguém, nem conversado, porque eu aprendi muito bem a ficar calado, a respeito dessas coisas, tem coisas que você não pode falar. E aí no meio da conversa, alguém falou assim: pastor, fulano de tal fez isso, o senhor nunca falou nada, não tratou o assunto no meio da igreja. Eu falei: tratei no gabinete, nem tínhamos que estar conversando a respeito disso aqui. Não, pastor, mas o senhor precisa entender que a igreja precisa, porque não sei o que, olha só, a gente não pode aceitar. Eu falei: querido, deixa eu falar uma coisa para você, a Bíblia diz que quem confessa e deixa alcança misericórdia. A Bíblia diz que quando você peca e você se arrepende, tem um advogado no céu junto ao Pai, Jesus Cristo, que intercede por você. Sim ou não? Sim. Falei: cara, eu estou do lado de Jesus, eu não sou promotor, não sou acusador, é o diabo, eu sou defensor. Eu caminho junto com Jesus, eu caminho pela unidade do corpo, pela unidade da igreja. Eu não caminho para acusar, para criticar, para punir. Eu trabalho pela unidade. Se um sofre, todos sofrem. Se um se alegra, todos se alegram. Às vezes nós não conseguimos nos alegrar com a conquista do outro. A Bíblia diz: ser fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Eu aprendi que no reino do céu, tudo é uma prova de aptidão. Se você passa na prova, Deus coloca você um pouquinho mais alto. Deus dá uma pessoa para você cuidar. Se você cuida bem dela, Deus te dá duas. Deus te dá uma célula para você cuidar. Se você cuida bem daquela célula, Deus te dá duas. Deus te dá uma rede para você cuidar. Se você cuida bem de uma rede, Deus te dá uma igreja. Deus te dá uma igreja para você cuidar. Se você cuida bem de uma igreja, Deus te dá igrejas. Deus te dá um bairro para você cuidar. Deus te dá uma família para você cuidar. Se você cuida bem da tua família, Deus vai te dar um bairro. Se você cuida bem do bairro, Deus vai te dar uma cidade. Se você cuida bem da cidade, Deus vai te dar um estado. Se você cuida bem do estado, Deus vai te dar uma nação. Se você cuida bem da nação, Deus vai te levar às nações. Tudo é um teste de aptidão. Aquilo que as tuas mãos não conseguem fazer, você consegue resolver com os teus joelhos. Nós precisamos aprender, entender esse momento, que a minha participação contribui para a unidade ou para a divisão do corpo. Amém? Preciso de mais 10 minutos para nós celebrarmos a ceia. Amém? Segunda coisa, sobre o corpo de Cristo. Diga comigo: o corpo é de Cristo. Diga comigo: o corpo é de Cristo. Há um privilégio em fazer parte. Há um privilégio em fazer parte. Em 1 Samuel 18:8, diz assim: então Saul se indignou muito, pois aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares atribuíram a Davi,
e a mim somente milhares. Que lhe falta, senão o reino? Daquele dia em diante, Saul olhava com inveja sobre Davi. O inferno, ele trabalha continuamente contra nós e monitora cada atividade e cada palavra nossa. Tudo ia bem com Saul. Ele era o rei de Israel. Mas havia dentro de Saul um veneno moral. Quietinho, caladinho. Esse veneno estava aguardando silenciosamente dentro do seu coração. Até que começaram as canções. Davi matou os seus 10 milhares, Saul os seus milhares. Aquilo entrou com uma flecha no coração de Saul e ele passou a invejar Davi. Como seria lindo, queridos, se nós tratássemos a outra parte do corpo de uma forma diferente. Vem cá, Luciano. Como seria lindo se eu tratasse o Luciano assim: Luciano, me perdoa, eu sou falho, eu sou fraco, eu sou feio, sou ruim, sou venenoso, sou amargo, sou invejoso, mas você é o cara, você é o corpo de Cristo. Mas muitas vezes nós tratamos o corpo de Cristo, que há um privilégio em fazer parte assim: corpo de Cristo, você é feio, você é amargo, ruim, não gosto de você, não amo você, não me sinto bem com você, porque eu sou parte do corpo. Como seria diferente se nós entendêssemos a parte do corpo que Deus colocou ao nosso lado, para nós tratarmos ela como parte do corpo? Olha para a pessoa que está ao teu lado, ela é parte do corpo de Cristo. Eu preciso fazer uma pergunta para você: como você tem tratado a parte do corpo de Cristo que Ele colocou ao teu lado? Vamos aplaudir Jesus. Paulo diz assim: vós sois o corpo de Cristo e individualmente os seus membros. Em Efésios 5:25 diz assim: vós maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Você já pensou que esposa, como seria a reação da tua esposa? Como a tua esposa ficaria? Como que a Tânia seria comigo, se eu olhasse para ela assim e dissesse assim todos os dias: vou falar uma coisa para você, eu só amo você porque a Bíblia diz que eu tenho que amar você, viu? Porque eu não, olha, eu vou falar uma coisa para você, viu? Não é fácil amar você, mas eu amo você porque a Bíblia falou, então eu sou obrigado a te amar, eu só te amo porque eu sou obrigado. Você já imaginou se eu fizesse isso todo dia com ela? Como ela se sentiria? Quando a Bíblia diz: maridos, amai as vossas esposas, ele não está dizendo que você é obrigado, ele tem que dizer que você tem que amar, porque é um privilégio amar, porque é parte do corpo dele. Você precisa amar o corpo de Cristo. Ele diz: maridos, ame as vossas esposas como Cristo amou a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Sabe como Jesus ama a igreja, que é o seu corpo, que somos nós? Cantares de Salomão em 4:7. O noivo fala para a noiva: tu és toda formosa, amada minha, em ti
não há defeito. Quando Jesus olha para você, Ele diz para você assim: tu és toda formosa, amada minha, em ti não há defeito. É assim que Jesus te vê. Diga para o teu irmão assim, ó, em ti, para Jesus, não há defeito. Oh, em ti, para Ele, não há defeito. Em ti, para Ele, não há defeito. Diga assim, em mim. Diga em mim. Para Ele, não há defeito. Você pode aplaudi-lo? Ou tem alguém que não vê defeito em você? Jesus de Nazaré. Você está preocupado com o que os outros veem em você? Sério? Jesus não vê defeito em você, e você está preocupado com o que os outros veem? Amada minha, tu és perfeita, em ti não há defeito. Para encerrar, o corpo de Cristo, 2016, o ano da unidade. Paulo diz: e a uns pôs Deus na igreja. Você tem uma função no corpo de Cristo. Deus te chamou para algo. E se você é um membro doente, a partir de hoje, desse altar, nessa noite, vai começar a escorrer uma unção nova, de cura sobre a nossa igreja, de restauração, de vida. Você vai frutificar onde você está. As tuas fronteiras serão ampliadas. Você irá ser colocado em lugares altos. Você irá mais longe. Eu quero chamar os supervisores de rede aqui. Nós iremos celebrar a ceia do Senhor. Eu quero chamar o Ministério do Louvor, que eles se posicionem. Por favor, vocês vêm aqui. Vocês ficam aqui, ó. Supervisores do lado de cá. Por favor, pode fechar aí o círculo. Tânia, Cristina, amada minha, em ti não há defeitos. Esses são os supervisores de rede, que cuidam das redes. Deixa eu explicar para vocês. Essa aqui é a minha célula. Eu me reúno uma vez por semana com eles e ministro sobre eles. Eles são a minha célula, e eu discipulo cada um deles, e a Tânia cada uma delas individualmente. Nós os amamos. Mas quando eu comecei esse projeto, e eles estavam assim de mão dadas, e eu liderando eles, eu olhava para o Marco e falava assim: o Marco, ele é muito invasivo, sorri demais. Eu olhava para o Chico e falava: o Chico é alegre demais, o Chico conta muita piada. Eu olhava para o Rafael e falava assim: esse cara é muito administrativo, que cara chato, o cara é calculista. Eu olhava para o Flávio e falava assim: esse cara é mestre, gosta de ensinar, vive pegando no meu pé, tudo certinho com ele, misericórdia da esposa e dos filhos. Eu olhava para o Ender e falava: esse cara é adorador demais, ele anda muito com o Espírito, tem alguma coisa errada com ele precisa aprender outras coisas. E eu olhava para eles, e eu olhava junto com a Tânia, e eu percebi que eles começavam a olhar um para o outro,
e aquilo que eu enxergava neles, eles também enxergavam em mim, porque nós estávamos olhando um para o outro. E nós decidimos então começar o ministério de células. E eu disse para eles: eu quero que vocês parem de olhar um para o outro, porque quando você olha um para o outro, você só vê o defeito. Por mais unido que nós estejamos, nós só vemos os defeitos um do outro. Então eu pedi para eles: é hora de nós mudarmos a nossa visão. Vamos virar? E eu disse para eles: eu quero que vocês se mantenham unidos, mas eu quero que vocês olhem para fora agora, porque é impossível eu ver os defeitos deles desse jeito. É impossível eles verem os meus defeitos, mas nós caminhamos juntos, unidos. E quando nós começamos esse processo de células, olhando para fora, nós podemos ver a nossa igreja hoje como ela está. E a minha oração nessa noite é que a nossa igreja pare de olhar para os defeitos do corpo e comece a olhar para aquelas partes do corpo que Jesus quer trazer, para que sejam como nós, se tornem um, assim como somos um em Cristo Jesus. Amém? Você pode aplaudir Jesus? Vocês podem ficar aqui. Nós vamos celebrar a ceia. Nós somos a igreja do Senhor, e nós temos que ser bons em tudo, ter excelência. Cada igreja, em cada ministério, Assembleia de Deus, Universal, Mundial, Fonte da Vida, Batista Brasileira, Presbiteriana, Luz para os Povos, Igreja de Cristo, Igreja de Deus, Igreja Quadrangular, cada uma delas é boa numa área, e isso é lindo, maravilhoso. E nós podemos nos tornar bons em célula e discipulado, e também seremos bons em algo. Mas eu penso que o corpo de Cristo, ele não é chamado para ser bom em algo, ele é chamado para ser bom em tudo o que faz. Então, em cada área que o corpo de Cristo exerce uma função, nós precisamos ser excelentes. Nós precisamos fazer a diferença. Neste lugar é necessário que haja cura, que haja milagres, que haja libertação, que haja prosperidade, que haja família, que haja jovens, adolescentes, crianças, louvor, música, oração, intercessão, que haja missões, que haja igrejas sendo lançadas, povos sendo alcançados, que essa igreja seja excelente em tudo o que ela faz, e que ela tenha diversidade em todas as áreas. E assim nós formamos o corpo. As mãos devem ajudar os pés a calçarem os sapatos. Colossenses 3:23 diz: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de coração como ao Senhor e não aos homens, sabendo que do Senhor recebereis como recompensa a herança. Servi a Cristo o Senhor. Neste lugar nós não servimos pessoas, nesse lugar nós servimos o Senhor Jesus, e em cada pessoa que nós servimos, nós vimos a glória de Deus, nós vemos Jesus. Se você não fizer com excelência o pouco que Deus colocou em suas mãos, às vezes é uma pessoa, mas há um propósito para o corpo. Amém? Queria que aumentasse só um pouquinho o meu retorno aqui. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, Filipe, um dos discípulos de Jesus, ele está bombando no seu ministério, ele está alcançando multidões, ele está fazendo milagres extraordinários, o ministério dele está bombando, e Deus manda um anjo, e o anjo fala a Filipe: levanta-te, vai em direção do sul, pelo caminho que desce de Jerusalém a Gaza, a qual está deserta. Filipe com seu ministério bombando, com seu ministério crescendo, e Deus fala para ele assim: eu quero que você vá para um lugar deserto. E a Bíblia diz que naquela estrada deserta,
estava passando uma carruagem com um etíope. E aquele etíope lia o livro de Isaías. E o anjo manda Filipe entrar na carruagem, e Filipe entra. E o anjo pergunta, e Filipe pergunta para ele: você entende o que você está lendo? E ele diz: como eu posso entender, se não há ninguém que me explique? E Filipe explica para aquele homem, para a carruagem, o batiza, e a história declara que aquele homem, ele leva o evangelho a toda a Etiópia. Às vezes Deus vai chamar você para falar de Jesus para uma pessoa. Cuide bem daquela pessoa, porque aquela pessoa pode fazer diferença nas nações. Que nós sejamos um para fazermos a diferença no corpo de Cristo. Amém? Você pode ficar de pé. Eu quero que você faça uma oração. Uma oração. Feche os teus olhos e pergunte a Deus: como eu sou individualmente, como parte do corpo de Cristo. E deixe o Espírito ministrar no teu coração. Fale com Deus. Pai, nós estamos entrando no ano de 2016. Nós recebemos esse ano que nasce. Nós te louvamos por ele. É uma noite de alegria, é uma noite de festa. E nós queremos que a igreja do Senhor, ela viva um novo tempo. Nós somos a igreja do Senhor, a sua amada Jesus, que o Senhor a vê como perfeita. Apesar de nós, o Senhor tem trazido tantas vidas, e nós cremos que não somente a igreja de Itaberaí, não somente a igreja de Goiânia, não somente a igreja de Itapuranga, mas essas 3 igrejas, as igrejas que nós iremos plantar, os missionários que nós iremos cuidar, aqueles que o Senhor já está colocando no coração à disposição do chamado para irem, cada líder de célula, cada líder em treinamento, cada lar anfitrião, cada pessoa discipulada, cada discípulo um líder, cada homem e mulher cuidado, amado, curado, restaurado, olhando para fora, sabendo que em Deus tem um potencial para frutificar, para fazer a diferença. Nessa noite, Espírito Santo, nós queremos te pedir: vem com a unção de cura sobre a igreja. Nós te pedimos perdão pelos pecados. Jesus, lava-nos com teu sangue. Jesus, lava-nos com teu sangue. Nós nos quebrantamos diante da tua face. Nós somos o altar do sacrifício nessa noite. Nós estamos sacrificando aqui os nossos primeiros momentos do ano de 2016, apresentando diante do teu altar. O meu coração desejou se alongar e entrar no ano de 2016 em oração, falando ao Senhor e ao teu povo, como sacrifício. É a nossa oferta do ano de 2016. Nós começamos esse ano na tua presença, declarando, Jesus, que sobre as nossas vidas tu és Senhor. Que nós amamos a tua presença, que nós te desejamos, que nós desejamos lares curados, casamentos estruturados, homens e mulheres prosperando financeiramente, que nós desejamos lares onde haja saúde. A tua palavra declara que muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor
o livra. Que nós possamos viver um ano de livramento do Senhor, de prosperidade do Senhor. Que o Senhor possa frutificar a obra das nossas mãos. Que o Senhor possa fazer prevalecer a tua força nas nossas vidas. Que nós sejamos chamados de abençoados do Pai. Que a glória do Senhor resplandeça sobre nós. Que a nossa luz comece a brilhar cada vez mais e mais e mais e mais. Que como igreja do Senhor, nós possamos marcar esta geração. Nos dá, Senhor, essa cidade, nos dá esse estado, nos dá essa nação e leva-nos às nações. Nos dá, Senhor, líderes fortes, pastores fortes. Oh, Rabá, Erabá, Shekandarabá.